vai suceder ao líder asiático há mais tempo no poder? Primeiro vamos esclarecer quem é esse líder. O seu nome é Hun Sen, primeiro-ministro do Camboja há quase 4 décadas. E agora a segunda resposta. Quem o vai substituir é o seu filho mais velho, Hun Manet. Substituir não é bem a palavra. Hun Sen já disse que ficará nos bastidores a controlar o governo e também anunciou que depois do seu filho será o seu neto o escolhido para esta cadeira do poder. Desfeito o mistério, vamos passar à apresentação dos convidados de mais um episódio do podcast da secção internacional do Expresso Mundo a Seus Pés. E já voltamos a falar sobre a história política do Camboja. Hoje temos connosco Luís Ma, professor de Desenvolvimento Global no ISCTE em Lisboa. Olá, Luís. Olá, Ana. Olá, Tiago. E Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia da Universidade Portucalense e investigador do Instituto do Oriente. Olá, Tiago. Olá, bom dia. Olá, Luís. Eu sou a Ana França, jornalista da secção de Internacional do Expresso, e a sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. 7 days in and stronger than ever, a massive force of opposition supporters occupy Monivong Boulevard in Phnom Penh as far as the eye can see, demanding the government step down. O som que acabamos de ouvir tem quase 10 anos. É o som do maior protesto político da história do Camboja. Durou um ano, de julho de 2013 a julho de 2014. As eleições de 2013 revelaram uma votação surpreendente no maior partido da oposição da altura, o Partido Nacional para a Salvação do Camboja. Tão grande foi que milhares de pessoas durante um ano manifestaram-se pelo fim do regime de Hun Sen, acusado na altura de fraude eleitoral. 10 anos depois, aqui estamos. As últimas eleições legislativas no Camboja, realizadas no mês passado, em nada se aproximam dessa época de relativa esperança e convulsão social. O partido de Hun Sen, o Partido Popular do Camboja, venceu 175 dos 187 lugares disponíveis nas 2 câmaras do Parlamento. Neste momento, Hun Sen lidera o Camboja sem oposição. Alguns políticos foram presos, outros escolheram exilar-se devido às constantes ameaças à sua própria vida, e o jornalismo livre não existe ou está cada vez mais atrofiado. A deterioração do Estado de Direito acelerou nos últimos anos e hoje em dia nenhum índice internacional coloca o Camboja entre o grupo de democracias. O trauma coletivo que define a história recente deste país é parte do problema. O Camboja viveu uma das mais aterrorizadoras e radicais ditaduras de todo o século XX. Em apenas 4 anos, de 75 a 79, o regime de Pol Pot dizimou quase 1/4 da população. 2 dos 7,8 milhões de pessoas que habitavam o Camboja na altura morreram. Antes disso, e durante quase 10 anos, de 65 a 73, os norte-americanos lançaram milhões de toneladas de explosivos sobre o Camboja de forma indiscriminada em certas alturas. Vou começar por si, Luís. Quem é Hun Sen e em que circunstâncias chega ao poder? Ele desertou do Khmer Rouge, que é o regime ditatorial do Camboja, mas chegou a ser um dos seus dirigentes. Como é que foi o seu processo de reabilitação, se é que podemos falar em reabilitação? Hun Sen é hoje em dia claramente talvez o líder político asiático há mais tempo no poder. Tal como a Ana disse, são quase 4 décadas, são 38 anos, ultrapassa a liderança de Suharto, 30 anos na Indonésia, do Mahathir Mohamad na Malásia, de cerca de 24 anos, e talvez também de Ferdinand Marcos, são quase 2 décadas à frente das Filipinas. Hun Sen, no fundo, ele, e é importante dizer isso porque depois também tem muito a ver com a liderança dele, ele nasce numa família de agricultores. Depois, ainda jovem, ou seja, 19 anos, 20 anos, junta-se aos Khmer Vermelhos e, como a Ana disse, deserta em 1977. Ele junta-se nos anos 70, mas no fundo foi um homem que acompanhou o genocídio e ele deserta para o Vietnã precisamente num período específico também dessa governação dos Khmer Vermelhos, em que estamos a assistir uma expurgação, ou seja, uma eliminação dentre as várias fações dos Khmer Vermelhos. Portanto, ele abandona o Camboja, vai para o Vietnã, junta-se, julgo que chama-se a Frente Unida para a Salvação Nacional do Camboja, ou seja, um movimento apoiado pelo Vietnã. E depois, quando o Vietnã invade
o Camboja em 79 e no fundo ocupa o país durante quase uma década, é o retorno de Hun Sen e ele passa a fazer parte do governo do Camboja nessa altura, primeiro como Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois como Primeiro-Ministro a partir de 85, ou seja, e aí vamos marcar se calhar o grande período da sua liderança a partir de 85. E ao mesmo tempo, enquanto estamos a assistir, no fundo, a essa ocupação vietnamita, temos vários grupos de resistência armada no país, ou seja, continuamos num período de Guerra Fria, é preciso lembrar isso, grupos ligados também aos Khmeres Vermelhos. Nessa altura, é interessante a história, temos os Estados Unidos, o Reino Unido a apoiar esses grupos contra um governo cambodjano, apoiado pelo Vietnã, portanto, nas lutas típicas da Guerra Fria. E Hun Sen começa também nos bastidores, e isso também tem a ver com, entretanto, o mito se foi criando em torno dele, começa a criar nos bastidores os primeiros passos para um acordo de paz dentro do país, ou seja, o país está na guerra civil, começa a criar um acordo de paz que no fundo acaba por acontecer no princípio dos anos 90. Portanto, isso acaba no fundo a ser o retorno de Hun Sen de forma, digamos assim, não sei se o termo não é vitorioso, mas no fundo afirmando a sua liderança política no país, precisamente depois com os acordos de paz no princípio dos anos 90. Ou seja, ele acaba por regressar um pouco como uma pessoa que se preocupa em acabar com o derrame de sangue que obviamente aconteceu não só com o Khmer Rouge, mas também com a Guerra Civil. Então, Tiago, e isso foi importante para a reabilitação dele, não é? Mas ele depois não se apesar de vir do povo, acabou por não se tornar assim tão diferente dos outros ditadores que conhecemos. Controlar imensa riqueza, controlar a comunicação social, ter relógios de 1,5 milhões de euros para a Tech Philip e coisas assim. Ele utiliza essa história, claro, ele diz muitas vezes que se não for ele vai voltar a guerra, não é? A guerra civil. Nós temos alguma prova de que ainda existam essas fações ou que as pessoas se vão revoltar umas contra as outras, ou é só ele, obviamente, a usar isso para se manter no poder? Dar aqui alguns dados sobre Hun Sen que eu acho que são importantes. Hun Sen é uma figura peculiar porque ele junta duas dimensões. Tem uma dimensão ideológica que nós associaríamos mais à esquerda, mas depois também é um monarquista convicto, ele é um monárquico convicto e, portanto, ele junta aqui estas duas dinâmicas. Na sua relação com o partido, ele apresenta-se como este fiel aos princípios do partido e muito próximo de uma linha política que nós podemos associar como neo-maoísta, mas depois, junto do Palácio Real, ele apresenta-se como um monarquista de esteira. Aliás, é curioso que nesta eleição um dos únicos partidos que conseguiu ganhar deputados foi um partido fundado pelo primeiro monarca do Camboja, da sua monarquia contemporânea. Este partido, fundado por Norodom Sihanouk, é que conseguiu ganhar 5 lugares na Assembleia e, portanto, demonstra de facto aqui que aqui é uma espécie de uma arquitetura de poder muito, muito curiosa. Há duas outras coisas para completar o que dizia o Luís há pouco que eu acho que são importantes nós termos presente. Hun Sen é o terceiro líder há mais tempo no poder na Ásia, apenas suplantado por 2 outros líderes. O monarca do Brunei, Darussalam, está há 56 anos no poder, portanto há Hassan al-Saifuddin, e ele conta para estas contas porque ele é ao mesmo tempo rei, mas também é primeiro-ministro, portanto ele funda as duas posições em si, e para além dele temos ainda no poder há 42 anos Ali Khamenei do Irão, que foi presidente do Irão antes de ser nomeado líder supremo do Irão, e portanto estas duas figuras são as únicas duas figuras que suplantam a figura de Hun Sen, que é de resto um dos líderes há mais tempo no poder em todo o mundo. Em todo o mundo, sim, não é só na Ásia, sim. Ele é a nona figura que está há mais tempo no poder no mundo, numa lista liderada por figuras que não têm poder político verdadeiramente, como a rainha da Dinamarca ou o rei da Suécia, portanto, que nem sequer contam para estas coisas e, portanto, demonstra de facto isso. O argumento de que ele é a única porta para evitar o caos político no Camboja, ele só cola por uma razão. Por comparação com a Tailândia, onde as eleições têm aberto vários períodos de tensão permanente, as manifestações Taksim, o movimento dos camisolas vermelhas contra as camisolas amarelas. O atual momento, aliás, na Tailândia, com a incapacidade de formar governo, apesar do partido da oposição ter ganho eleições,
porque estão paralisados pelo facto do exército controlar o Senado tailandês, leva depois a que Hun Sen consiga retoricamente justificar que o Camboja vive numa acalmia diferente da Tailândia, por exemplo, porque ele é o líder do Camboja. Que as pessoas respeitam ou reconhecem como a pessoa que conseguiu a paz numa altura complicada. E porque não conhece alternativas, e o discurso é sempre que a alternativa vai ser radicalmente pior se Hun Sen sair e se toda esta corte, porque é verdadeiramente uma corte no poder, sair do sistema, que será pior. Por exemplo, o líder da Assembleia Nacional é deputado desde 93, é o deputado com maior longevidade no Parlamento cambodjano. Ele é presidente da Assembleia desde 2006 e nós não sabemos se agora nesta reconfiguração de poder que Hun Sen está a arquitetar, se ele se vai manter ou não. Vai ser interessante perceber isso, mas nesta transição nós também temos que olhar para uma outra coisa, e foi uma coisa que eu achei curioso, que é quando olhamos para a Constituição do Camboja, percebemos que Hun Sen não escolheu ao acaso a posição que escolheu. O presidente do Senado é, em vários momentos, o regente do reino. A monarquia cambodjana não é uma monarquia direta, ou seja, não tem uma transição direta de pai para filho, a não ser que o filho tenha já aos 30 anos. Tem uma coisa que é o chamado Conselho Régio para o Trono. O Conselho Régio para o Trono é presidido pelo presidente do Senado, figura essa que vai passar a ser Hun Sen, e o presidente do Senado desde 99 é inclusive a figura que substitui o monarca quando ele está em viagem, em doença ou se ele falecer. Portanto, Hun Sen escolheu para si próprio uma posição que lhe pode vir a dar... Que o fará rei do Camboja, basicamente, ou poderá... Que o fará regente do Camboja se alguma coisa acontecer ao monarca atualmente no poder. Isso é eu não tinha lido até esse ponto, não fazia ideia que o presidente do Senado seria quem substituiria o monarca. Luís, ias dizer alguma coisa, não? Queria só adicionar este ponto realçado pelo Tiago. A base do poder ou da legitimidade de Hun Sen não é só, no fundo, toda a rede clientelista que ele criou, no fundo, apoiando um conjunto de empresários leais, com licenças económicas, com certos monopólios, colocando em lugares de poder no exército, nas instituições militares também aliados, mas também algo que é muito importante, que o recurso por parte de Hun Sen a toda uma simbologia real em torno de si como personagem político para ganhar essa legitimidade junto do povo cambodjano. Há realmente um grande respeito pela realeza no Camboja, e Hun Sen, há um trabalho muito interessante do Matthew Galloway, um professor na Austrália, precisamente sobre a forma como Hun Sen tem vindo a criar essa ideia de realista, seguindo, no fundo, dois caminhos. Um primeiro, associando ou colocando na posição do antigo rei cambodjano, Cheta II, ou o que ele chamava, o Tiago pode-me ajudar, se lembrar do nome dele, ele era ele vem na Constituição, tem. E esse rei, quem é esse rei? É uma história um bocado polémica na própria. É alguém que vem de baixo, é um plebeu, que no fundo usurpa o poder ou toma conta do poder contra o monarca injusto. E Hun Sen utiliza um pouco essa associação a esse rei desse período, isto é do século XVI, como ele também sendo alguém que vem do campo da agricultura e que retira do poder uma liderança injusta, e neste caso seriam os Khmers vermelhos. E depois também alguém que traz a estabilidade ao país. E depois, nas cerimónias onde ele está presente, a tendência para usar Angkor Wat, ou seja, todos os monumentos. Portanto, está muito presente. E isto também está relacionado com o que iremos falar agora, com a criação de uma dinastia política. Ou seja, ele utiliza-se também de toda esta simbologia para dar um espaço para criar a sua dinastia com os seus filhos, que ocupam já, teremos o seu filho, que vai ser, no fundo, o que vai ascender ao trono, digamos assim, agora, a sua filha que tem interesses em mídias, em várias empresas, portanto, criou uma dinastia política sem ter a linhagem real para
para o criar, mas no fundo, adicionando ao que o Tiago diz, faz tudo sentido, ou seja, ele torna-se um regente, ou seja, cria toda uma história, no fundo, ele quer ser o rei, quer ser visto como o rei do Camboja. É como a criação de uma vida paralela. Existe o rei, mas ele age desde sempre como programa, não é? Programa tudo para ser o rei. E quem é o filho do Hun Sen? E por não ser tão respeitado, tão conhecido, poderá haver algum espaço para a oposição voltar a ter algum poder, ver uma fraquezazinha, ou pelo menos o facto do filho dele não ser, se calhar, tão respeitado pela população. Isso pode dar Tiago, pode dar alguma força a algum movimento que agora estão assim bastante adormecidos, para não dizer inertes mesmo, não é? Pode, mas vai depender muito de como é que ele se apresenta. Nesta fase inicial, o filho do Hun Sen vai ser isso mesmo, vai ser o filho de Hun Sen, vai ter pouca individualidade. Aliás, se nós pensarmos um bocadinho na escala mundial, um bocadinho como Fidel e Raul Castro. Raul Castro, quando chegou ao poder, era o irmão de Fidel Castro, e durante muito tempo no poder era o irmão de Fidel Castro, porque lhe dava essa legitimidade, quase que como se houvesse uma transmissão genética da competência de Fidel para Raul. E aqui vai haver um bocadinho essa ideia também de que ele é o filho de Hun Sen, mas há uma outra dimensão que nós não podemos ignorar, é que Hun Sen vai se manter como líder do partido, e portanto a ideia que transmite para fora é que o filho está condicionado na mesma pelo pai, e é o pai que verdadeiramente condiciona as escolhas que o filho vai fazer como primeiro-ministro, porque o líder do partido continuará a ser o Hun Sen, quando assumir agora esta nova posição de presidente do Senado, que lhe dá uma liberdade maior, porque o põe sob um menor escrutínio permanente sobre as escolhas que ele irá fazer daqui para a frente, e portanto este filho acaba por ter isso. Agora, dá algum espaço à oposição para fazer, para vir para as ruas? Isso dá, porque se é verdade que o estrangeiro próximo do Camboja o pode serenar, também o pode obviamente desconcertar. Nós não podemos esquecer que nesta fase, em agosto de 2023, nós temos o Myanmar e a Tailândia, pelo menos, em ponto de ebulição política. O Myanmar ainda recentemente fez uma reconfiguração governativa, tirou vários ministros, fez inclusive um perdão parcial, sim, parcial a Aung Suu Kyi, o que demonstra que alguma coisa maior está a acontecer no Myanmar. Na Tailândia nós sabemos que os protestos estão a crescer, e no Camboja, quando a transição se fizer, e se no começo da sua transição o filho de Hun Sen quiser ser disruptivo e trazer muita novidade, isso pode jogar contra ele. Se ele, contudo, mantiver uma linha de continuidade e se mantiver nas cerimónias públicas sempre muito próximo do pai, vai ser importante perceber se Hun Sen desaparece do espaço mediático ou se mantém nesse espaço mediático. Isso eu acho que vai ser o ponto crucial para ativar ou não a oposição. Se Hun Manet tem ou não uma personalidade, basicamente, se quer deixar a sua própria marca, ou se está contente com dar apenas ser o fio condutor para o legado do pai apenas, não é, Luís? O que é que... Eu acho que há o desejo, digamos assim, ou que Hun Manet seja diferente, até pela sua própria educação, esta percepção de que quando é educado no Ocidente, retorna ao país e vai ser uma lufada de ar fresco. Veremos se é verdade ou não. Ele estudou em West Point, depois foi fazer o mestrado na Universidade de Nova Iorque e o doutoramento em economia. Julgo que isto é importante, a economia em Bristol, ou seja, há uma vontade de que este futuro líder do país seja um especialista em economia, porque isso também tem a ver com a sua validação, a sua legitimidade política perante o povo. Alguém que percebe de economia, que poderá continuar a ajudar o país. Estamos a falar de um dos países mais pobres do Sudeste Asiático, não é? Portanto... Exatamente. Mas que é, sem dúvida, um dos mais pobres, mas é um país que atravessou nas últimas décadas, precisamente com a liderança de Hun Sen, sim, é dos países que mais tem crescido. Sim. É um país que conseguiu graduar, de sair de países dos rendimentos mais baixos para rendimento médio baixo, ou seja, hoje em dia estamos a falar de cerca de $1.700 por ano per capita, de rendimento per capita. É um país que tem, de facto, vindo a transformar estruturalmente a sua economia, muito virada para a agricultura, para muito mais o setor das manufaturas, a indústria têxtil em particular. Portanto, Hun Manet entra como
como alguém que é educado no exterior, mas ele de facto é um príncipe, é um privilegiado. Ele não tem o carisma do pai, não tem a luta do pai, não tem ainda vai ter que desenvolver o seu mito, digamos assim, como o pai o fez. Mas ele é visto, mas ao mesmo tempo ele é visto como alguém até mais próximo da população. A população do Camboja é mesmo muito nova, não é? Eles são mesmo muito novos. E ele tem 45 anos. Sim. Ele tem 45 anos, ele tem imensos seguidores no Facebook, o que permite também fazer esta ligação, esta comunicação mais direta com a população, sem passar pelo porta-voz do partido, pelo Ministério da Comunicação, da Informação. Ele tem vindo ele assumiu a liderança da ala da juventude do principal partido governamental, que o pai vai liderar desde 2020. Ele tem vindo a inaugurar escolas, tem vindo a tentar aumentar ou tornar mais pública a sua presença nos últimos tempos. E pode ser visto como algo de refrescante, não é? Exatamente, não tem a legitimidade do pai, não tem ainda, ou seja, não é eleito democraticamente, quer dizer, o pai, apesar de tudo, naquele modelo democrático muito fraudulento e muito frágil, foi ganhando eleições. Ele nem sequer há uma transição não democrática, é de pai para filho, sem eleições. Portanto, ele tem ainda que gerir essa relação com a população, com o país, não é? Ele tem que se dedicar à parte provavelmente mais económica de desenvolvimento e também manter o clientelismo. Talvez isso será feito pelo seu pai enquanto presidente do partido, mas depois também são as relações com o exterior. E aqui entra até que ponto é que vai haver maior abertura, tendo em conta toda a relação que tem vindo a ser desenvolvida de grande proximidade e de grande dependência à China, até que ponto iremos a assistir uma abertura ao chamado Ocidente, aos Estados Unidos principalmente, à Europa. Portanto, é muito cedo para dizer, iremos ver o que é que irá acontecer nos próximos tempos. A última pergunta do podcast será sobre China e Estados Unidos. Antes, eu gostava ainda que vocês nos ajudassem a tentar entender onde é que está a oposição. Ok, obviamente que há um processo de neutralização da oposição que vem há algum tempo, mas se formos ler notícias de há 7, 8 anos, ainda é possível ver algum tipo de competitividade eleitoral. Obviamente na altura já os observadores internacionais que eram convidados para monitorizar as eleições, as organizações não governamentais, os membros da oposição, já toda a gente se queixava de pressões, fraudes, compra de votos, desaparecimento de votos, tudo isso. Mas o que é que terá nos últimos anos foi mesmo uma espécie de hemorragia, não é? De qualquer vida oposicionista no país. O que é que se passou? Claro que grandes figuras exilaram-se, mas podia haver alguma espécie de fundo oposicionista na população, mas não, de facto isso acabou por morrer. Porque as pessoas têm medo? É só o medo? Ou também é uma espécie de falta de paciência porque simplesmente nada vai mudar? É o quê? Depende um bocadinho como olharmos para isto. Isto é um bocadinho a lógica copo meio cheio, meio vazio. Se nós olharmos formalmente apenas entre as eleições de 2018 e 2023, o cenário está melhor agora, porque em 2018 o partido de Hun Sen ganhou todos os lugares na Câmara Baixa. Em 125 lugares ganhou 125, nesta eleição ganhou apenas, e com aspas, 120, portanto perdeu 5 lugares, obviamente depois perdeu 5 lugares para este partido monárquico, realista, próximo do Palácio. O que é que aconteceu à oposição? Houve várias coisas. Houve alterações à lei de registro dos partidos que levou vários partidos a desaparecerem. 2, houve perseguição efetiva das autoridades a vários líderes da oposição que se viram forçados ao exílio. E 3, há também, obviamente, uma permanente reconfiguração dos distritos eleitorais no Camboja para favorecer o partido de Hun Sen. Portanto, de eleição para eleição, nós vimos pequenas fronteiras dos distritos eleitorais a serem reconfiguradas para o favorecer, e isso, obviamente, leva a um descrédito do sistema e do processo político. O processo político eleitoral, em vários estados asiáticos, de resto, isto não é uma característica única do Camboja, e eu e o Luís olhamos para isto com regularidade. O processo eleitoral que nós no Ocidente tomamos como uma garantia do sistema, no caso da Ásia, em vários casos está desacreditado. Portanto, o facto de haver uma eleição, de haver um papel colocado numa urna de voto, diz muito pouco a alguma da população, e isso é muito significativo no caso também do Camboja.
e depois obviamente estamos a falar de um domínio de 4 décadas. Portanto, há uma geração neste momento no Camboja que não conhece outro sistema e que aceitou parcialmente que este é o sistema que existe, porque apesar de tudo a repressão não é tão violenta como outros estados vizinhos, porque apesar de tudo, como dizia o Luís, há algum progresso económico. É verdade que não é um progresso vibrante, mas também é verdade que o fosso entre os super ricos e os super pobres no Camboja não é tão saliente como, por exemplo, na China. É muito menos saliente. Tem havido uma tentativa de distribuição, apesar de depois de haver estes elementos externos de riqueza que ainda há pouco Ana referia dos relógios e de uma série de outros elementos, mas há isso que levou a que a oposição de facto não tivesse capacidade. E depois falta uma outra coisa, e eu acho que esta ideia principal, ainda não surgiu uma voz que fosse agregadora na oposição, ao contrário de por exemplo, a oposição da Tailândia, que tem agora esta nova voz, ou o Myanmar com Aung San Suu Kyi. Nós não temos neste momento no Camboja uma grande voz da oposição que seja unificadora e que consiga pelo menos contestar no espaço mediático ou no espaço digital o domínio de Hun Sen e agora do seu filho Hun Manet. Aqui, não sei se Tiago, eu acho que a questão aqui, se há ou não oposição, a verdade é que a oposição existia. Eu julgo que o comportamento ou a forma como a Hun Sen, principalmente a partir das eleições de 2013, começa a reagir de muito maior repressão e, no fundo, acabar com a oposição, acho que tem precisamente a ver com os resultados das eleições de 2013, onde a oposição consegue pela primeira vez 44,5%, consegue ganhar bastantes lugares. Há uma descida muito forte do número de lugares no Parlamento do partido do governo, de Hun Sen. Temos, no fundo, a ascensão do Sam Raisin, que por acaso escreveu um artigo no Público depois das últimas eleições, a dizer, estávamos a falar do filho de Hun Sen, a dizer que não vai mudar, será tudo igual. Temos o Sam Raisin, temos o Kem Sokha, portanto temos 2 líderes da oposição com uma certa ascendência. A verdade é que eles optaram por, no fundo, pela moderação, no fundo caíram na armadilha de serem, de certa forma, cooptados pelo Sam Raisin durante este período. Porquê? Porque os resultados saem em 2013, a oposição em coligação resiste e boicota o Parlamento durante quase 10 meses. Portanto, o país está ingovernável, digamos assim, com uma coligação bastante forte. Sam Raisin procura, no fundo, cooptar os líderes da oposição, consegue trazer Sam Raisin para o seu lado, oferece uma licença televisiva para a oposição, oferece lugares à oposição para a oposição na Comissão das Eleições, que é muito importante porque são os que definem os resultados das eleições, e dá um lugar de vice-presidente na Assembleia, que seria ao Kem Sokha, que foi, de facto, a única coisa que aconteceu. De resto, não aconteceu mais nada. Portanto, e depois a oposição também assume esta vontade de, vamos tentar criar ainda mais atritos, conflitos, porque é um país com uma história de conflito, como sabemos, portanto não vale e procurar moderação. E o que Hun Sen vê é que ele não consegue dividir a oposição, e é aí que entra então todo este período dos últimos 4, 5 anos de repressão de tudo o que seja, desde os mídias, desde as organizações da sociedade civil. E isto também coincide, que é importante dizer, com o contexto internacional. Temos uma presidência de Trump, ou seja, já estamos no final do Obama, temos a presidência de Trump, já estamos a falar de 2015, 2016, já temos uma ausência cada vez mais forte dos Estados Unidos desta região. Sim. Apesar de 2010 haver uma política para a Ásia dos Estados Unidos, mas depois Washington volta-se a virar para o Médio Oriente, vai abandonando, vai-se ligando do Sudeste Asiático. Vem Trump, que acaba de dar mais espaço ainda a Hun Sen, e a China, que aparece é o grande apoio incondicional desta liderança. Portanto, também o contexto internacional permitiu que ele chegasse a este ponto. Mas essas pessoas existem, não é? Essas pessoas que votaram quase 44% claro. Num partido que não é... Estão algures, quer dizer, com certeza envelheceram, mudaram de país, mudaram de opinião política, mas era mesmo muita gente, não é? Para o que se achava que existia no Camboja. Só que agora vai ser muito difícil. O Camboja, durante muito tempo... os académicos viviam um período de competição autoritária,
autoritarismo competitivo, certo. No fundo era a utilização de tudo o que era as instituições democráticas formais, mas depois todo o jogo estava enviesado, não é? Para um processo, para algo que agora podemos chamar como se fosse uma hegemonia autoritária, de facto, porque acabaram os partidos da oposição, acabou a oposição, e agora há uma transição não democrática, dinástica, digamos assim, portanto, ainda mais interessante para quem gosta de ciência política. A janela de 2013 teve aqui outra coisa, daquilo que o Luís dizia, que eu acho que é importante nós reforçarmos. É que em 2013, quando a oposição ganha as eleições, ou quase ganha as eleições, contesta ao poder, o Ocidente, grosso modo, não se manifesta. E isso também infectou o processo democrático no Camboja. Em 2013, ainda com Obama no poder, ainda não estamos a falar da presidência de Trump, com isto a acontecer, e ao mesmo tempo que está a acontecer isto, estão a acontecer outras coisas na Ásia, e o processo democrático que poderia e deveria ter sido definido pelo Ocidente, o Ocidente está tão preocupado com a Primavera Árabe, está tão virado para o que está a acontecer na Líbia, na Síria, no Iémen, que desliga completamente o Camboja, e o processo é roubado democraticamente pelo partido de Hun Sen, e o Ocidente, grosso modo, não disse nada. E ao não dizer nada... Sim, basta ver a influência do Ocidente, por exemplo, na Bielorrússia. Foi tão forte a manifestação, recebemos dezenas de ativistas, toda a gente falava daquilo. É um país com o qual portanto, nós não... temos quase tanto a ver como... Ok, é mais próximo de nós, mas mesmo assim não temos nenhuma ligação à Bielorrússia para ser tão falado, não é? A aposta foi a Primavera Árabe, a aposta desses anos era a Primavera Árabe como o grande momento, e infelizmente não nos trouxe nada. Nós olhamos agora para a Primavera Árabe e nenhum país saiu melhor. Mesmo a Tunísia, que era suposto ter saído melhor, está a dar muitos passos atrás nos últimos anos, e o Camboja perdeu o processo democrático nessa fase, e é aí que a oposição, com algum acomodacionismo, se esbate e se esbora nesse momento. E agora a última pergunta sobre esta questão de como é que, já que estamos a falar, não é, do abandono um pouco dos Estados Unidos deste problema, os norte-americanos foram-se afastando do Camboja por razões que eu peço que vocês talvez explorem um pouco, sendo que uma delas é provavelmente também a própria natureza antidemocrática do regime. O que é que sucede? A China começou a aproveitar estes espaços que o Ocidente deixou mais livres, exatamente porque se focou noutros polos de conflito no mundo. E neste momento há uma base naval no Golfo da Tailândia, totalmente construída por Pequim, basicamente alargando a presença militar da China a estas águas bastante conturbadas. Quais é que são as consequências para os países daquela zona e também, portanto, para os aliados do Ocidente naquela zona, de mais esta conquista, entre aspas, conquista chinesa que pode ter nessa zona? Então, obviamente a questão da China e do Camboja é também por uma questão de proximidade até cultural. Aquilo que há bocadinho o Luís explicava do processo de legitimação quase proto-monárquico do mandato dos céus e tudo mais, é muito próximo do modo como o poder se justifica na China. Sim, porque também. Na altura a China apoiava o Khmer Rouge, não é? Então era uma forma de convinha estar contra... E portanto, nesta fase isso não existe. E portanto, o que é que isto contudo nos diz? Diz-nos duas coisas. Diz-nos curiosamente também que o único ator regional com alguma capacidade transformadora, que é a Índia, tem pouco interesse no Camboja, curiosamente. Não tem demonstrado um grande interesse, não tem olhado para o Camboja com o interesse que olha para outros estados, quando tem a sua política, por exemplo, do colar de diamantes e tudo mais. O Camboja está fora dessa dinâmica. Isso é curioso. O Japão, obviamente, não tem uma grande relação com o Camboja, até por questões históricas e, portanto, e distância geográfica, e, portanto, também é uma não questão, e isso permite à China ter quase que um poder incontestado de ascendência diplomática sobre o Camboja, e exerce de duas formas, não só de forma direta entre as duas capitais, mas também de forma indireta por via da ASEAN. No diálogo ASEAN+3, a China exerce alguma pressão diplomática sobre o Camboja, e é aí que, de facto, nós notamos aquilo que dizia o Luís, que eu acompanho, que é o desaparecimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos no século XXI, apesar de nós falarmos muitas vezes do pivô para a Ásia e tudo mais, o pivô para a Ásia é apenas para contestação ao poder hegemónico chinês. Olha muito pouco para outros parceiros e particularmente para estes Estados para os quais poderia olhar, porque a verdade é que se os Estados Unidos tivessem trabalhado bem esta relação até pessoal que a Hun Manet tem com os Estados Unidos, o filho de Hun Manet nasceu nos Estados Unidos e, portanto, foi durante o momento em que ele estudava lá que nasceu e, portanto... o próximo primeiro-ministro não é o neto. É um cidadão norte-americano. O próximo primeiro-ministro do Camboja é um cidadão norte-americano. E, portanto, os Estados Unidos não estão a capitalizar nisso, que eu acho que é absolutamente bizarro e peculiar.
da política externa norte-americana não capitalizar nestas pequenas coisas, pelo menos que nós saibamos e que nós percebamos até agora. E isso de facto dá à China o ascendente maior. Eu acho que é difícil, quer dizer, eu acho que é difícil os Estados Unidos estar a capitalizar ou não. Eu acho que eles podem estar à espera de ver o que é que acontece agora com a saída do pai e a entrada do filho. Mas é interessante ver que Hun Sen, quando é que foi? Foi este ano. A Camboja juntou-se como co-signatário numa resolução das Nações Unidas a criticar a invasão da Rússia. Sim, e o Biden agradeceu-lhes pessoalmente quando foi. Exatamente. E isto é visto como, será que estamos a assistir uma aproximação do Camboja aos Estados Unidos? E porquê? Será que o Camboja já se sente demasiado dependente da China e que tem que criar aqui um hedge, um equilíbrio com os Estados Unidos? Eu acho que ainda é difícil dizer, porque a verdade é que a dependência económica em relação à China é enorme. O Camboja, quer dizer, nós vemos os dados comerciais, embora o principal mercado de exportação seja os Estados Unidos, do Camboja, mas as relações comerciais é claramente com a China. E a China tem feito muito investimento dentro da sua iniciativa Faixa e Rota, tem feito muito investimento em toda a ASEAN, não só o Camboja, mas claramente o Camboja é um dos seus principais aliados na região. Eu acho que é difícil dizer o que é que vai acontecer. Eu julgo que também o facto das reações, quer do Washington, quer da União Europeia, que não deixa de ser também um dos principais mercados de exportação de produtos do Camboja, principalmente os manufaturados, precisamente é esperar para ver o que é que vai ser a nova liderança, se podem caminhar para uma maior aproximação ao Camboja, quer os Estados Unidos, quer Bruxelas, ou não. Acho que é precisamente a crítica que o Sam Rainsy faz no público, assim, houve as eleições e temos aqui o Ocidente a assistir impávido sem dizer muita coisa. Portanto, julgo que também estão à espera, a percepção já sabia que seria o filho a assumir o poder, ver o que é que irá acontecer, porque no fundo, hoje em dia, com esta história toda do Indo-Pacífico, desta disputa no fundo de tentar placar a crescente hegemonia, chamada crescente hegemonia chinesa na região, portanto, todos estes países também são importantes em termos de geopolítica. Portanto, o Camboja agora, há interesse também no Camboja, claramente. E chegamos infelizmente ao fim do nosso tempo, mas antes de nos despedirmos eu queria colocar aos nossos convidados aquela pergunta da praxe aqui no Mundo a Seus Pés, que é: se pudessem viajar para qualquer lado do mundo, sem restrições, sem guerras, qualquer orçamento, tempo de férias, Tiago, para onde é que iria? Eu ia para o Uzbequistão porque queria muito ver Khiva, Bukhara e Samarcande. São 3 das cidades mais antigas do mundo. Bukhara e Samarcande inclusive estão ligadas à parte da mitologia da Guerra dos Tronos. Portanto, aquele momento da Calícia libertar a cidade dos escravos está ligado à história de Bukhara. Samarcande também está ligado à cidade dos magos. Tem uma série de monumentos fascinantes para conhecer a história da Pérsia, a história do Islão e mesmo a história do zoroastrismo. E portanto seria claramente a minha viagem, se não houvesse a restrição de orçamento e de tempo, seria com calma visitar estas 3 cidades uzbeques. Fazer, aliás, a antiga Rota da Seda deve ser assim, absolutamente. É um plano. Sim. Luís? Eu gostaria de retornar a Seul, onde estudei, onde fiz o meu mestrado. Gostava de voltar à Coreia, já não vou, sei lá, há 7 anos, 8 anos, gostava de ir. E depois se pudesse dar um salto a Tóquio, também faria esse salto a Tóquio, portanto ficava logo ali perto. Mas claramente seria o Nordeste Asiático, seria a minha viagem. Também não vou há muito tempo, também passei o meu tempo, também vivi 1 ano em Macau e tive a oportunidade de conhecer algumas coisas da zona, mas claramente não todas. Não conhecia o Japão, por exemplo, e também não conhecia a Coreia, portanto gostava muito. Eu mesma vou deixar aos nossos ouvintes uma sugestão de um filme que está na Netflix, realizado pela Angelina Jolie, que se chama Primeiro Mataram o Meu Pai, e é baseado nas memórias de Long Hung, que é uma ativista norte-americana cambodjana. Não é um filme fácil de ver, acho que dá para perceber o horror da ditadura do Pol Pot e também a transformação a que as crianças eram obrigadas a combater nas fileiras, e de como a partir de um tempo toda a gente começa a duvidar de que realmente teve família, teve uma outra vida, e o poder da violência e da propaganda
é inescapável ou pode ser, é preciso ter muita força mental para isso não acontecer. Agradeço aos nossos convidados a disponibilidade e o conhecimento que partilharam connosco, ao João Luís Amorim pelos cuidados técnicos na realização deste episódio e também a todos os que desse lado continuam a seguir o nosso podcast. O Mundo a Seus Pés vai para o ar todas as segundas-feiras, não vai tirar férias em agosto e podem encontrar todos os episódios nas principais plataformas de difusão de podcasts e, claro, também na página do Expresso. Muito obrigada e até para a semana.